Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Sobre Ser um Cristão e hoje falando sobre igreja missional e evangelística. O que é uma igreja que ama missões, uma igreja missional e uma igreja evangelística? E igreja missional também no ponto de que entende a sua missão, entende o seu propósito. Quero ler com os amados Atos capítulo 5. No final, depois dos apóstolos serem levados para serem questionados pelos fariseus, também serem açoitados, Gamaliel, que é um dos líderes rabinos, ele vai dizer que se essa obra é de Deus, nós não podemos impedi-los. Então, Gamaliel ele chama ali o conselho e toma a decisão de somente, juntamente com os sabinos, de somente açoitar os apóstolos. Vamos ver no verso 40, Atos 5:40. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Então, a igreja primitiva entendeu a missão. A igreja primitiva captou o que Jesus quis dizer lá no momento em que ele vai dizer: "É-me dado todo o poder nos céus e a terra", Mateus 28, 18-20. Portanto, vão, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. E eu estou com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. A igreja primitiva entende o que Jesus quer dizer. E qual que é a grande realidade? O grande problema é quando a igreja local não entende o que Jesus quis dizer para a igreja primitiva e, consequentemente, para a igreja universal, para todos os salvos em todos os lugares. Jesus deixou muito claro qual é a nossa missão. Jesus disse: vão, façam discípulos, batizem, ensinem, multipliquem, alcancem as vidas. Como crerão, como invocarão aquele em que não creram? Está sobre nós, a igreja, o propósito, o chamado de Jesus para evangelização e missões. Então nós não podemos fugir disso. Nós não podemos viver longe dessa realidade que Deus nos incumbiu de sermos embaixadores de Cristo, de sermos testemunhas, como diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então está sobre nós, de fato, esse chamado de Deus de ser representante do seu reino. E pensando nesse chamado, pensando nisso, nessa realidade, a gente vê igrejas hoje em dia onde existe até uma música popularmente que foi feita num reality show gospel, né? Chamada Evangelho de Fariseus. Então uma igreja que olha muito para si mesma, uma igreja que olha para a sua realidade, uma igreja que realiza os seus eventos, uma igreja que de fato ela é cheia de atividades, mas de pouca intencionalidade em alcançar o perdido. Uma igreja que ela atende os seus membros nos seus desejos e gostos, mas não alcança os de fora na missão. E nós precisamos, amados, resgatar o real propósito da igreja, porque se a igreja não viver para a missão, a igreja está vivendo sem propósito, a igreja não está vivendo como Cristo a ordenou. Jesus nos chamou para viver em missão. Jesus nos chamou para viver como os apóstolos entenderam. Todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar: Jesus é o Cristo. Precisa estar viva em nós essa mensagem.
vivo em cada um de nós individualmente, você no seu trabalho, eu no meu trabalho, em todas as nossas atividades, essa mensagem central de que Jesus é o Senhor, de que Ele salva, de que há esperança para essa humanidade caída na pessoa de Cristo. Mas precisa coletivamente estar viva em nós a consciência da missão. E a missão local. Pensando aqui, eu como pastor da PIB Vila Joaniza, pensando no cenário da Vila Joaniza, a Vila Joaniza precisa ser alcançada. As comunidades da Vila Joaniza precisam ser alcançadas, as ruas ao redor da igreja precisam ser alcançadas, o evangelho precisa ser espalhado pelos membros dessa igreja local. Então, cada igreja local onde ela está, ela tem uma missão dada por Deus. Como os seus vizinhos vão invocar, como eles vão crer se essa igreja que ali está não pregar, se essa igreja ali não evangeliza, se essa igreja não faz uma ação para trazer o perdido para dentro e alcançá-lo com o evangelho, como eles serão salvos? É muito fácil terceirizarmos a salvação na soberania de Deus. É muito fácil terceirizarmos a salvação na vontade de Deus e nos isentarmos da nossa responsabilidade. Mas eu estou aqui para te desafiar. Quantas pessoas você vai evangelizar esse ano? Ou o quanto você tem trabalhado e pensado em evangelização intencional esse ano? O quanto que você tem se envolvido com missões, pensando na obra missionária, no missionário que está na Amazônia, o missionário que está no sul do país, que está no norte do país, que está aqui no sudeste do país, o quanto você se envolve com o evangelismo e com missões. Todos nós, como igreja, precisamos ser intencionais na evangelização e em missões. E aí tem perguntas muito simples. Por que tem igrejas, pastor Lucas, que crescem e igrejas que não crescem? As igrejas que crescem, ou elas crescem, Ricardo Agreste vai escrever isso no livro Igreja Tô Fora, embora não seja o livro que eu vou recomendar hoje, é a Igreja Centrada de Tim Keller, minha recomendação para hoje. Mas embora tenha igrejas que crescem, tem igrejas que hoje crescem por meio de transferência, então pessoas saem de uma igreja e vai para lá, porque lá tem estrutura. Tem igrejas que crescem por herança familiar, os filhos cresceram ali e a igreja vai crescendo por isso. E tem igrejas que crescem por multiplicação, por conversão, que é o que aconteceu com a igreja primitiva. Tem igrejas que crescem porque as ovelhas que estão lá, elas estão trazendo mais ovelhas. Porque as 100 ovelhas está virando 200 ovelhas, que está virando 300 ovelhas, que está virando 500 ovelhas e está virando 1000 ovelhas. E ovelha faz ovelha, não é pastor que faz ovelha. O pastor ele cuida da ovelha, o pastor ele apacenta a ovelha, mas de fato a ovelha traz ovelha. E quando a igreja entende que ela é missional, que ela precisa ser evangelística, e ela trabalha nesse foco, nada vai pará-la. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que está vivendo nesse propósito. Como é importante, querido, eu não sei qual igreja que você é, mas como é importante que você entenda que a sua igreja, que a minha igreja, que a igreja brasileira precisa ser intencional em alcançar esse país, em alcançar os perdidos, não só ao redor, mas os perdidos dessa nação. Precisamos estar unidos como os apóstolos todos os dias, versículo 42 do capítulo 5 de Atos, no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Jesus salva. Jesus é a esperança para esse mundo perdido. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é uma mensagem teológica, não é uma mensagem filosófica, não é nesses teores, é uma mensagem de esperança, de resgate, a salvação, a vida nova em Jesus. E a gente precisa clamar por isso e anunciar isso com todo o nosso esforço. Nesse ano, se engaje em missões. Nesse ano, se a tua igreja não tem um ministério estruturado de evangelismo, se envolva nisso, participe disso, promova isso, seja instrumento para que a sua igreja seja mais missional e mais evangelística.
Nós temos muitas igrejas paradas, temos muitas igrejas que há muito tempo não têm feito missões, não têm feito evangelismo. E Deus tem nos chamado para mais, pelo seu reino, para a sua glória e para resgate de perdidos que precisam invocar, precisam ir crer. Mas como? Se nós não formos. Que Deus te abençoe, que você possa entender o que é uma igreja missional e evangelística. E se a tua igreja não é e não quer ser, mude-se. Esteja numa igreja missional e evangelística. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe aqui o nosso conteúdo do Sobre Ser um Cristão. Se está sendo uma bênção para você, vamos alcançar outras vidas. Fique com Deus. Tchau.